Vascaíno, fala Vascaína. Esse é o pós-jogo aí do Vasco e Operário, em que quase que a gente tem um pequeno infarto aí durante o jogo, que o Vasco ele teve mais sorte do que juízo, né? A gente pode colocar assim em questão de equipe, mas que partida do Léo Jardim, que defesa de pênalti, 3 pênaltis defendidos. Então vamos falar aí sobre essa partida onde o Vasco, ele no primeiro tempo até fez uma partida razoavelmente boa, né? O Vasco foi pra cima, e aí no finzinho do primeiro tempo o Ryan consegue fazer um gol, uma jogada muito bonita do Ryan, né? Apostando naquilo que ele é bem forte. E no segundo tempo o Vasco tem uma queda aí de rendimento, né? A gente consegue perceber que o Vasco não consegue tornar o último lance, né, o último passe ali para definir, né, tentou muito, o Vasco tentou muitos chutes ao gol, tentou de todas as formas fazer o gol, com basicamente todo mundo, né, PH, Tietê, Hugo Moura, Coutinho, Nuno, o próprio Verratti, né, perdeu muitas oportunidades, né, que poderia ter matado o jogo ali e deixou o Operário aos 48 do segundo tempo empatar a partida para levar para pênalti. Foi algo que a gente tinha conversado antes, né, sobre a não necessidade do Vasco levar esse jogo para os pênaltis, né, de fazer um jogo tranquilo, coisa que não ocorreu, né. Infelizmente o Vasco ele não consegue fazer duas partidas boas seguidas, né. Isso é um lema desse Vasco 2025, independente do técnico. Ele não consegue fazer duas partidas boas em sequência. Então o Vasco contra o Operário fez essa partida abaixo do que a gente viu contra o Fortaleza, precisando aí da salvação do Léo Jardim nos pênaltis. É mais uma partida que o Lloyd Augusto faz palhaçada, mais uma partida, e agora, né, não quis ouvir o Diniz, deixa o Diniz falar, deu um chute ao gol, realmente foi um chute bom, né, a gente viu na trajetória da bola, talvez ela não entraria, mas é um chute que assustou o goleiro do Operário, porém, aí depois mandou, né, ouvir para a torcida e tal. E ele, num lance ali, né, no final da partida, antes do gol do Operário, ele quis passar a bola por debaixo das pernas do jogador do Operário no campo do Vasco, né, proporcionando aí o contra-ataque do Operário. Então, assim, o Lloyd ele é um cara que tá fora da realidade. Não é uma implicância minha. Você vê, o Fernando Diniz, ele tava realmente puto com o Lloyd ali no fora do campo, ele tava esbravejando com ele, chamando ele, o Lloyd não queria ouvir. Não sei quem o Lloyd ele acha que ele é, assim, no futebol, entendeu? Ele acha que ele é o novo Pelé, ele acha que ele é o Cristiano Ronaldo. Não sei, sinceramente, me irrita muito essa postura do Lloyd em campo. É um cara que não produz, ele não produz no Vasco. É um cara que tem uma marra absurda e ele não faz nada, basicamente, pro Vasco. Ele teve, na passagem dele pelo Vasco, ele teve um bom primeiro tempo contra o Palmeiras, e é isso. A carreira do Lloyd no Vasco é resumida a isso: um bom primeiro tempo contra o Palmeiras. Mais nada, gente. Então, assim, o Fernando Diniz, não sei se ele vai continuar botando o Lloyd em campo. A verdade é que ele é o único ponta ali esquerda na reserva, né? Porque temos o Ryan, que joga nessa função, temos o Adson, mas o ponto esquerda que a gente teria à disposição seria o David. O David ainda está lesionado, então ainda vai demorar a voltar. Mas, assim, é surreal o que esse cara faz, cara. É surreal o que ele faz. Ele realmente acha que ele é mais do que ele é. Ele tem que ter mais humildade. É ridículo. Sinceramente, é ridículo ver o Lloyd em campo. Sinceramente, como eu já disse aqui em outros vídeos, pra mim não deu certo. Esse cara não vai dar certo. Óbvio, eu espero que ele sempre calhe na minha boca. Eu espero que ele seja o artilheiro do Campeonato Brasileiro, seja o artilheiro da Copa do Brasil, da Sul-Americana, que ele exploda e seja o melhor jogador do Vasco, entendeu? Mas infelizmente a realidade é que isso não vai acontecer. A realidade está mostrando isso. Está mostrando um jogador arrogante, um jogador prepotente, que acha que joga mais do que realmente é, do que realmente joga, e não quer ouvir o treinador, quer jogar e tal. E, cara, enfim, eu espero que a passagem do Lloyd seja bem curta pelo Vasco, que a gente consiga contratar um jogador de uma maior qualidade, que não seja só bravata, só falação, né? E dentro de campo ele realmente é um jogador que dê conta como o Nuno chegou. E não falou nada, chegou, vestiu a camisa, parece estar aqui há não sei quantos anos e joga bastante pelo Vasco, é um dos melhores jogadores do elenco. Então eu espero isso. O outro ponto é que, assim, o que o Léo Jardim quer, cara? O que ele quer para renovar com o Vasco? Porque, assim, hoje ele demonstrou, cara, que se é 1,2 milhão de goleiro, eu não sei o que ele quer de salário, mas tem que ser renovado esse contrato. O contrato do Léo Jardim tem que ficar no Vasco. Ele é muito bom goleiro. Ele, claro, existem as falhas dele, né? Existem pontos fracos a melhorar, mas, assim, ele é muito bom goleiro. Não tem o que fazer. Entendeu? O gol não foi culpa dele, de forma alguma, o empate do Operário, mas o Léo Jardim, ele defendeu 3 pênaltis hoje, garantiu 3,5 milhões pro Vasco, coisa que o João Vitor, né, ele fez o favor de
quase comprometer isso, né? E botando uma pressão ainda pro PH, né? O PH eu nem cobro, cara, porque o PH ele vem fazendo uma temporada tão boa, ele vem se esforçando tanto que ele não merecia perder aquele pênalti, tá? Pela temporada dele. Ele não merecia perder aquele pênalti, felizmente perdeu. Mas o João Vitor, cara, se o João Vitor, aquele pênalti perdido do João Vitor o que faz comprometer essa Copa do Brasil para o Vasco não seria um prejuízo de 3 milhões e meio, seria um prejuízo de 33 milhões e meio, porque o Vasco tem que pagar 30 milhões pelo João Vitor e perderia os 3 milhões e meio aí, que não iria arrecadar, que já provavelmente já está na programação do Vasco para os investimentos. Então, assim, é muito complicado a situação do João Vitor. É um zagueiro que não passa confiança, é um zagueiro que erra muito, é um zagueiro que, beleza, com o Diniz, ele vem melhorando um pouco, vem fazendo uma partida. A partida contra o Fortaleza, ele foi mais seguro, mas é um zagueiro desatento, um zagueiro afobado, entendeu? E ele foi chutar o pênalti bem displicente, assim. Eu, sendo bem sincero com vocês, quando eu vi o João Vitor pegando a bola, quando eu vi que ele parou para bater, eu falei para mim, ele vai perder. Ele vai perder. E não deu outra, ele perdeu, porque a postura dele diz muito. A postura do João Vitor ainda é uma postura de derrotado. Tá? É muito complicado esse jogador. Infelizmente, enfim, não sei se o Vasco vai buscar um outro zagueiro no mercado nessa próxima janela. Eu tentaria liberar ele, né? Liberar no sentido de alguém assumir essa dívida, tá? O Vasco se livrar de 30 milhões que tem que pagar no João Vitor. Eu tentaria me livrar dessa dívida e trazer um zagueiro de qualidade. A gente viu aí, o Luiz, ele é um zagueiro da base, tá jogando melhor que todos os zagueiros contratados pelo Vasco, pela esquerda. O garoto da base. O Vasco achou uma solução na zaga, um garoto da base, mais um jogo que ele faz sólido, mas um jogo que ele faz consistente, cara. Então, assim, será que o Vasco não tem, né, um zagueiro direito na base para vir? Tudo bem, eu até entendo que é meio arriscado você botar uma zaga da base, né, uma zaga de garotos novos, não tem tanta experiência, mas seria importante vir um zagueiro de uma maior qualidade, um zagueiro de maior experiência para você justamente evoluir o Luiz Gustavo, tá? Você conseguir evoluir e passar para ele uma segurança maior. O garoto tem muito futuro, ele é muito melhor que todos os zagueiros pela esquerda do elenco do Vasco. A gente não pode nem falar do Lemos, porque o Lemos basicamente não jogou, né? Então são muitos poucos jogos do Lemos pelo Vasco. Então a gente não consegue nem determinar se ele é melhor que o Luiz Gustavo no momento, que ele vive lesionado, então é complicado. Então, assim, eu acho que ele fez um jogo abaixo do que ele poderia fazer. É um jogo que demonstra ainda as sequelas de um Vasco com pensamento, no caso, atrasado e perdedor, como era com o Carille e com o Felipe. Apesar do Diniz conseguir já botar uma troca de passes, o Vasco ele é bem melhor do que ele era com o Carille e com o Felipe, mas ainda assim, os jogadores, tem alguns jogadores que ainda pensam da forma como o Carille, como o Felipe pensavam no futebol ali, agem dessa mesma forma, o João Vitor é um deles, né, infelizmente, mas o Vasco, ele conseguiu passar de fase, a gente fica muito feliz, é mais um alívio do que uma felicidade, na verdade, né, porque foi mais uma noite em que o Vasco testou o coração do seu torcedor, né? Mais uma noite em que o Vasco conseguiu complicar uma partida que não era para ser complicada, como eu disse no vídeo do pré-jogo. O Vasco ele gosta de complicar essas partidas que ele deveria ganhar simplesmente. E em jogos difíceis, jogos que a gente não espera que o Vasco ganhe, o Vasco vai lá e ganha. Vamos ver como é que esse time vai se comportar aí nos treinamentos para enfrentar o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro no sábado. Mais um jogo importante, mais uma decisão aí para o Vasco antes da parada para o Mundial de Clubes, em que o Vasco tem que somar pontos, tem que passar de fases, né? Então, ele passou agora na Copa do Brasil, esperamos que ele passe também na Sul-Americana, e o próximo confronto é contra o Fluminense, tá bom, torcedor vascaíno? Então, diz aqui o que você acha, qual foi o seu mini infarto aí na partida contra o Operário, e nos vemos depois para mais informações sobre o Vasco. Valeu, um forte abraço, sempre Vasco.